Opa! Economia? E agora? E você? Como tem lidado com o mundo? Tem lidado com os sentimentos? Lidado com momentos da sua vida? O mundo profissional e também a esfera pessoal exigem estudo e há quem trabalhe exatamente treinando o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é que faz com que tudo aconteça, inclusive na economia. Pois, afinal de contas, apesar das máquinas, quem está por trás de tudo é exatamente a mente humana. E para falar um pouco disso, eu tenho a honra de receber aqui no nosso Economia Agora de hoje a Li Miranda, que é mentora em desenvolvimento humano, especialista em Eneagrama, que a gente vai conhecer bem o que é. Li, satisfação, viu, tê-la aqui no nosso programa? Satisfação toda minha, ainda mais para falar de um tema tão importante no mundo de hoje, que é desenvolvimento humano e autoconhecimento. Obrigada. E a gente começa, né, nesse início de mês de setembro, essa semana da independência e tudo mais. Eu acho que, principalmente, a gente tem esse ano de 2022 carregado de muita coisa. Acho que quando a gente comemora 200 anos de independência, a gente não sei se comemora ou se lembra a data, porque tem muitas coisas mal resolvidas. E assim é a vida de cada um, né? A gente vai caminhando com coisas mal resolvidas e talvez seja o momento de chegar alguém para apontar caminhos, ou pelo menos para corrigir alguns percalços. A gente fala, né, ainda mais vindo de um momento pós-pandemia, onde as pessoas foram, literalmente, elas tiveram que ficar com elas mesmas e lidar com todas essas questões mal resolvidas do passado. Então a gente fala muito, né, na área do desenvolvimento humano que somos crianças em corpos de adultos. Muitas questões mal resolvidas da infância, da adolescência, onde ali é formada a nossa personalidade, segue no nosso mundo inconsciente, dirigindo os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz, os nossos relacionamentos no dia a dia. Então é fundamental, e que bom que está vindo essa cultura hoje em dia do autoconhecimento. Isso já está sendo buscado nos grandes empreendimentos, nas multinacionais, pessoas que sabem lidar com seu mundo interno, com seu mundo emocional. Então é fundamental este movimento da gente olhar para o nosso mundo interior, para a gente ressignificar tudo isso, essas coisas mal resolvidas do passado, para que a gente possa se tornar melhores seres humanos, melhores profissionais, de um modo geral. E é impossível ser um excelente profissional sem estar com muitas coisas resolvidas psicologicamente. No momento que a gente está discutindo, inclusive nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um momento, um despertar até para a questão do suicídio em primeiro momento, mas que vem aí depois de vários caminhos em relação a problemas psicológicos que levam a tal. A gente tem registro cada vez maior, é um tabu muito grande. A gente vai fazer um programa especial sobre isso, sobre depressão e trabalho, que não é o nosso caso aqui. A gente está falando de caminhos a serem seguidos, mas é uma realidade. O suicídio hoje, em várias situações, ele chega no ápice do desenvolvimento quebrado ali do desenvolvimento humano e também do desenvolvimento profissional, por que não? Completamente. Eu vejo muito suicídio por essa falta de conexão com esse mundo interior dessa pessoa e falta de compreensão e consciência de lidar, de repente, com a ansiedade, com as frustrações da vida. Nós não somos preparados socialmente para lidar com as frustrações. Nós não temos gestão emocional nas escolas, né? Nós somos criados para viver uma vida completamente para o meio externo, para fora. E aí? Como vem um momento de pandemia, um momento onde a pessoa tem que ficar com ela mesma e não sabe lidar com tudo isso. E aí pode ser que todo esse inconsciente, esse lixo emocional, muitas vezes criado, desenvolvido através de traumas de infância, sobe, emerge, e aí? Nós não aprendemos a lidar com isso. Na escola, muitas vezes os nossos pais nem sabem lidar com as próprias emoções para nos ensinar a lidar com as nossas emoções. E aí o que acontece, né? A pessoa é acometida por uma situação emocional, psicológica, mental que ela não dá conta. E aí ela prefere fazer realmente essa escolha de tirar a própria vida por não conseguir gerenciar tudo aquilo, né? Então, fundamental, que bom que existe esse movimento, né, do Setembro Amarelo, para que a gente possa
falar mais sobre isso numa televisão, poder falar isso nas mídias sociais, da importância de você como pai, ou você como profissional, ou você como liderando, né, poder olhar para o ser humano e entender que isso é uma premissa, é uma necessidade urgente para todos nós aprendermos a lidar com o nosso mundo interior. Você que está acompanhando em casa, está aqui no nosso Economia Agora e está pensando, Fabiano, que palavra é essa que você falou aí na hora que você estava apresentando ali? Eneagrama. Pois é, esse eneagrama é que você vai conhecer, se você já conhece, vai rever esse tema aqui. São aqueles caminhos das 9 personas, eu posso chamar assim? Exatamente isso. O eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento ancestral, então a gente está falando de conhecimento milenar. Hoje em dia não se fala quem criou o eneagrama, e sim quem descobriu ou quem canalizou ou encontrou o eneagrama e trouxe para o mundo moderno, que foi um místico espiritual armênio, George Gurdjieff, mas não foi ele quem descobriu. Ele encontrou esse símbolo e ele acabou trazendo um conhecimento fantástico. Posteriormente a Oscar Ichazo, que foi um filósofo chileno, ele acabou aprendendo esse conhecimento e ele era psiquiatra. E acabou atribuindo esse conhecimento do eneagrama, que nasce para o desenvolvimento espiritual, e começa a atribuir ele para dentro do ambiente da psiquiatria e da psicologia, trazendo aí o eneagrama das personalidades. E o eneagrama das personalidades fala sobre 9 tipos psicológicos. Eles falam que cada um de nós desenvolvemos um desses modelos psíquicos como forma de nos protegermos do mundo. Então, a sua forma de pensar, o filtro pelo qual você enxerga o mundo é diferente do meu filtro. Então, dentro desses 9 modelos psicológicos, a gente encontra o nosso e a gente aprende o que existe por trás dele ser como ele é. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa impulsiva, mais agressiva, ou não, você é uma pessoa mais passiva, mais tranquila, tudo isso o eneagrama, ele te ensina, ele te fala o porquê que você é dessa forma. E não só te fala, né? A gente fala que o eneagrama é um mapa da nossa alma, ele escancara um espelho da nossa alma, mas ele não só mapeia como você funciona, mas ele te dá caminhos práticos, assertivos, para que no seu dia a dia você possa se desenvolver. Uma característica que você não acha que é legal, que às vezes é nociva no seu dia a dia ou para suas relações, ele te dá caminho para você se desenvolver. Primeiro te faz entender o porquê disso e fala, olha, Fabiano, você quer continuar sendo assim ou você quer mudar? Não, eu quero mudar. Então, tem esse caminho. Então, a gente fala que o eneagrama, ele vem aí para ele realmente trazer um profundo autoconhecimento para as pessoas e caminhos práticos para se desenvolver, para ele se transformar num ser humano melhor, num profissional melhor, num pai melhor, em alguém melhor para a gente construir um mundo melhor. Essa é a ideia. Muito legal. Você está vendo aí o nosso programa? A gente está hoje aqui fora, aqui na nossa varanda gourmet aqui do Economia Agora. De vez em quando a gente faz isso, aí eu convoco o Cássio, que fica comigo geralmente lá no estúdio, e a gente vem respirar aqui aliviado e falar de temas mais leves, e a gente acaba trazendo aqui para esse espaço. E por falar em temas leves, a gente daqui a pouquinho está terminando o primeiro bloco, dá para a gente pontuar esses 9 termos daqui a pouquinho, para a gente colocar esses 9 caminhos aí do eneagrama, mas antes eu quero entender um pouquinho sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional. É muito comum que um grande astro, por exemplo, do futebol, a gente teve o caso lá do jogador de golfe que estava no auge da sua carreira, ele teve um problema um problema pessoal com a esposa e tudo mais, virou um problema danado, ele acabou levando aquilo para o profissional e acabou não sendo mais o grande nome do golfe, eu não vou me lembrar aqui o nome dele. Mas dá para ser, eu coloquei isso aqui agora, passou meio direto e talvez eu acho que vale uma reflexão maior. Dá para ser evoluído profissionalmente sem ser um humano evoluído? Olha, eu acho muito difícil, viu? Inclusive o eneagrama, hoje ele é aplicado em grandes multinacionais, em escolas de desenvolvimento humano e espiritual também. É muito difícil a gente se desenvolver numa parte fragmentada na vida profissional sem antes a gente não faz uma mudança interna a nível de identidade. Então, como eu vou encontrar um trabalho no qual eu dê o meu melhor se antes eu não sei quem eu sou, se eu não sei onde a minha personalidade ou minha essência brilha mais?
entende? Então, isso é muito difícil separar. Muito difícil eu querer ser um bom profissional, ou um bom marido, ou um bom pai, se eu não sou um bom ser humano. Se eu não me conheço, se eu não me respeito, se eu não sei onde eu atuo melhor, onde estão as minhas fragilidades. Então, é muito difícil a gente separar isso. Então, não dá de jeito nenhum para tentar buscar. Agora, não necessariamente, aí uma provocação, não necessariamente ser um ser humano fantástico vai fazer com que aquela pessoa seja um profissional fantástico. Olha, se ela se desenvolver como ser humano em todo o seu potencial, eu acho muito difícil ela não ser um bom pai, um bom profissional, um bom marido, uma boa pessoa para o mundo. Porque quando a gente se instala, encontra o nosso centro, no nosso melhor, desenvolve a nossa essência, os nossos potenciais e coloca tudo isso a serviço de quem mais precisa, acho muito difícil eu não ser uma boa profissional ou fazer muito bem aquilo que eu nasci para fazer. Então, toda pessoa pode ser um excelente profissional. Todo mundo pode, acredito eu que as pessoas hoje são infelizes em trabalhos ou situações, relacionamentos, porque elas não sabem ao certo quem elas são, aquilo que elas são verdadeiramente boas, não tem esse encontro profundo com quem elas são em essência, porque caso tivessem, as pessoas não estariam buscando empregos por orientação dos pais ou da própria sociedade, e sim por orientação do próprio ser, daquilo que ela faz de melhor, entende? Então, por exemplo, eu lá em casa, né, toda a minha família tinha um processo de ser empresários. Só que a minha essência é extremamente criativa, gosta de comunicação, gosta de arte. Imagina se eu tivesse me enveredado numa faculdade de administração ou trabalhar com empresa. Eu não seria tão boa como profissional, não ajudaria tantas pessoas se eu não tivesse me conhecido e entendido que o meu negócio não é mexer com empresa, e sim fazer algo que realmente tem mais a ver com a minha essência, onde eu brilho mais, entende? Então é fundamental esse autoconhecimento. Pois é, agora a gente vai para o top 9 do Enneagrama. Agora, é um top que na verdade não tem melhor. Todos fazem parte de um sistema que vai, de certa forma, ajudar. Quando a gente ouve a palavra top 9, principalmente a gente que é do rádio, já lembra as 9 melhores músicas. Não, são 9 tópicos interessantes. Exatamente. Não existe tipo de personalidade melhor do que o outro. Existe, sim, níveis de consciência. Então, eu, com o meu tipo de personalidade, se eu tenho consciência dele, eu posso desenvolvê-lo para que eu possa manifestar o melhor dele. Então, não tem essa história, viu, gente? Que tipo tal é melhor, aquele outro. Não tem isso. Existe a sua capacidade de desenvolver esse tipo. Então, fazendo assim dando uma resumida nesses 9 tipos, é importante você entender tipos de personalidade como forma, gente, de receber e participar das experiências do mundo. É como se fosse um filtro, né? Então, às vezes, uma mesma experiência, para mim, vai ter uma conotação emocional, e para você, como você tem um outro filtro, né, um tipo diferente que o meu, você vai receber de uma outra forma. Então, é muito importante entender que dentro desses 9, os 9 se subdividem em 3 grupos, tá? São os grupos das pessoas mais práticas, o grupo das pessoas mais emocionais, sentimentais, artísticas, e o grupo das pessoas mais mentais, intelectuais. Então, quando a gente fala dos tipos, né, 8, 9 e 1, que ficam no topo da mandala do Enneagrama, são os tipos mais práticos. A gente vai ter o tipo 8, que é conhecido como o lutador. É uma pessoa que ela se comunica mais com o corpo, então é uma pessoa mais assertiva. Sabe aquele líder, aquele chefe que só de você chegar próximo dele você já sente que você tem que pisar um pouquinho mais em ovos? É uma pessoa mais prática, assertiva. Muitas vezes, no pior dela, vai se tornar uma pessoa mais agressiva e vai se posicionar muito diante o mundo com essa sensação de que eu sou forte. O 9 também, que faz parte dessa tríade das pessoas mais práticas, ele é conhecido como pacificador. São pessoas que fazem de tudo, elas pagam para não entrar numa briga. Então, são pessoas que vão ser excelentes mediadores, pessoas que vão ter muita facilidade em lidar com outras pessoas e fazer essa política. São pessoas tranquilas. Mas quando estão no pior dela, muitas vezes vão entrar em relacionamentos de submissão, vão viver a vida em detrimento de outras pessoas e se esquecendo de si mesmas.
O tipo 1 são as pessoas mais organizadas, gente, pragmáticas, aquelas pessoas onde aquilo que elas acreditam acaba sendo a lei. Sabe aquela pessoa que acaba trazendo sempre num discurso uma coisa mais moralista, o que é certo, o que é errado. São pessoas práticas, organizadas. Dentro de uma instituição vai ser aquele chefe que não vai deixar nada de errado passar, que vai cobrar muito do seu funcionário, né? Então, esses 3 são os tipos mais práticos. Os tipos emocionais, aí o 2 vai ser o servidor, são aquelas pessoas muito focadas em cuidar do outro. Então a gente vai ver tipos 2 muito na área da medicina, enfermeiros, professores, terapeutas. Então são pessoas que têm facilidade em cuidar do outro, né? O tipo 2. Quando estão vivendo no seu pior, muitas vezes vão ser pessoas que vão se cansar com muita facilidade porque olha muito para o outro e esquece de si mesmo, né? O 3, que é um tipo emocional também, é o tipo da alta performance. São aquelas pessoas realizadoras. São os grandes políticos, aquelas pessoas que se colocam no centro das atenções, grandes empresários que quebraram várias vezes, mas que se superaram inúmeras vezes. E aí a gente pega um Roberto Justus da vida, um Silvio Santos. Essas pessoas que sempre encontram oportunidade em tudo. Os grandes empreendedores do Enneagrama são o tipo 3. Foi bom você citar, porque eu já ia te perguntar isso. Você citou o Silvio Santos, eu que sou um fã grande do Silvio Santos, já li todas as biografias que saíram, acompanho muito o trabalho dele. Quando você pega o trabalho do Silvio Santos, você tem ele aí em alguns tipos. Ele é o tipo comunicador emocional, e também o tipo prático, também é o tipo empresário. Sim. Tem gente que gabarita aí nesses 9 pontos? O 3 gabarita nos 9 pontos. Inclusive, quando um 3 chega num curso de Enneagrama, ele fica em dúvida em qual é o tipo dele, porque o 3 ele é o camaleônico. Ele modela muitas vezes aquele tipo específico que faz muito sucesso, porque aquilo é sucesso para ele. Então, por isso que o Silvio Santos ele é prático, ele é extremamente rápido no raciocínio, mas é emocional. Então, o tipo 3 vai ter, de todos os 9, essa facilidade em se modelar, né? Você está se identificando um pouquinho com esse tipo? Pois é, eu acho que sim. É assim, né? Dinâmico, fala sobre tudo, entra e sai de qualquer lugar. É mais ou menos assim? Pois é, eu tô aqui pensando em você de casa. Tô ouvindo esses tipos todos aí, tá pensando assim, eu sou o tipo 1, tipo 2, o 3, o 4, são 9, viu, gente? São 9 pontos. E na verdade a gente percebeu que nesses 9 tem a ramificação também. Sim. Então aí a gente já caminha para todos esses. Agora, o mais importante da gente acompanhar aqui no programa e trazer um detalhe é que se a gente tem neste momento que discutir o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, e aí você fala, a pessoa entrou no curso e descobre. É fácil esse descobrimento? É assim, você está falando aí com alguém, como alguém, gente, eu até não quis falar, não quer estar assim, mas ela é jornalista também, ela é formada em jornalismo, mas aí ela foi para o mundo para ganhar dinheiro, né, para fazer uma carreira, né, frutífera, e ela foi para a área mais de treinamento humano e tal. Mas você também teve que se descobrir para treinar as pessoas, e aí? Completamente. Depende, porque dentro dos 9 tipos, alguns dos tipos, de acordo com seus mecanismos de funcionamento, eles vão ter mais dúvida para se encontrar. Mas, por exemplo, o meu tipo, que é o 4, que é o tipo mais artístico, mais intenso, mais sensível, na hora que a professora falou pela primeira vez, eu falei, cara, eu sou esse tipo de personalidade. Não tem como eu ser outro. Então, para mim, foi muito fácil. Mas tem outros tipos, como, por exemplo, o tipo 6, que é um tipo mais mental. Ele vai ter um mecanismo de sobrevivência que gera nele muita dúvida. Então, sabe aquela pessoa que tem medo de tudo? Medo da morte, medo de não casar, medo de bater o carro em qualquer esquina. Então, esse é um tipo que vai ter mais dificuldade de se encontrar. Uns vão ter mais facilidade, outros nem tanto, e depende muito do seu nível de consciência. Se você já é uma pessoa que tem um contato com o seu mundo interior, você vai ter mais facilidade de chegar no workshop ou no curso e de identificar o seu tipo de personalidade. Mas se você nunca fez nenhum trabalho de desenvolvimento humano, terapêutico, sua vida está completamente para fora, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Agora, você está falando desses tipos, né? E a gente aqui está num programa de economia, de negócios, e eu sempre acho que economia
desde que estou fazendo esse programa aqui na TV, eu nunca acho que economia é só falar de números, de índices, de preço que subiu, preço que caiu. É muito mais do que isso. A economia está no social. E aí, quando a gente olha, por exemplo, aí eu sempre gosto de colocar aqui um exemplo do artístico, a gente falou do Silvio Santos agora, mas vou falar de um outro artista, por exemplo, o Caetano Veloso. Aí você olha o Caetano Veloso, nosso telespectador, nossa telespectadora, com certeza tem alguma referência do Caetano Veloso, ou mais distante, ou mais próximo, mas tem. E eu não vejo o Caetano Veloso sendo um empresário, né? Não é à toa que ele nem é empresário, a esposa dele que é empresária e tudo. E aí eu acho, e pegando esse exemplo do Caetano Veloso, e ao mesmo tempo que ele não é um cara prático, ele é brilhante no que ele faz em termos das construções e tal. Goste ou não do trabalho dele, ele é referência. É de se dar o tempo mesmo, ao se descobrir e falar assim, se eu sou mais da criação, como você colocou, não adianta eu partir para uma área administrativa e tentar romper o mundo, quebrar 3 vezes, abrir uma 4ª vez, quebrar de novo e seguir. Fabiano, perfeita essa sua colocação. Quando a gente olha para o Caetano, a gente vê que ele nasceu para ele fazer o que ele faz, por isso que ele brilha. Mas não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? O Caetano, ele tem uma alma de artista. Se você for colocar ele para dirigir, por exemplo, como um tipo 1, dirigiria brilhantemente uma empresa que trabalha com economia, com lidar com reservas financeiras, planejamento. Cara, não vai fluir ali, ele não vai ser feliz. E o grande trabalho que eu vejo na área do desenvolvimento humano, principalmente com o Enneagrama, é poder levar essa consciência para as pessoas. Lá em casa somos 3 irmãos, os 3 de tipos diferentes, temos dons e talentos completamente diferentes. Se eu não tivesse o autoconhecimento na minha vida, talvez eu estaria infeliz tendo que seguir um caminho ou uma orientação que não faz parte dos propósitos, tanto da minha alma quanto as características inatas e inerentes da minha essência, que tem mais a ver com criatividade, com comunicação, em conexão com as pessoas, totalmente diferente dos meus irmãos. Então, fundamental essa observação que você trouxe aí. A pessoa precisa encontrar o seu espaço no mundo para ela ser feliz e poder brilhar. Tudo bem, e como eu já fico tranquilo, como ela já falou, a Alice já falou, todo mundo tem seu potencial, né? E assim, eu fico pensando, quando eu estou no jogo de futebol, eu vejo aquele lateral que eu não gosto muito, eu fico pensando, ele poderia ser outra coisa, jogar em outro time, não jogar no meu time. Então é mais ou menos isso, tá vendo que tem gente que está atuando em áreas erradas, e aí a gente, claro, a partir da brincadeira do esporte, mas a gente já teve chefes errados, a gente já teve colegas errados, e assim como a gente já teve chefes brilhantes, colegas brilhantes, e a gente teve essa participação brilhante aqui no programa da Li Miranda, mentora em desenvolvimento humano. Tem um livro, a gente mostrou o livro aí para vocês enquanto a gente conversava. Qual que é o nome do livro? O Enneagrama é como portal para uma nova consciência. Esse é o nome do livro. A gente mostrou em alguns momentos aí da entrevista o livro da Li Miranda, e quem quiser te conhecer mais, buscar aí o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, seu caminho aí de comunicação. Bacana. Gente, eu trabalho hoje único exclusivamente com o Instagram, que eu vejo ele como um grande portal, é @limiranda.somos1. Lá eu estou sempre compartilhando mais sobre os 9 tipos, as possibilidades para quem tem o desejo de se conhecer verdadeiramente. E eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar para você é: reflita sobre quem você é e o que verdadeiramente você gosta. Às vezes você está num lugar que não é o seu, que foi condicionado socialmente, ou pelos seus pais, ou pela família, mas sempre há tempo, e o melhor momento para você fazer esse movimento é agora. Né? É isso. Muito bom. A gente trouxe esse respiro. Acho muito legal esse programa estar indo no ar hoje, estreando na terça-feira, antes do feriado de 7 de setembro. Tem muita gente que está aproveitando para dormir um pouquinho mais tarde, então está acompanhando o programa à noite, ou está acompanhando no próprio feriado para poder refletir sobre a carreira. E eu agradeço demais a você que esteve aqui com a gente no Economia Agora. A gente volta numa próxima edição, sempre falando de economia, falando de coisas da cidade, falando das coisas do país e, claro, falando do seu desenvolvimento. Economia? E agora?